eu sou da comunidade dos adolescentes e eu tô aqui hoje para falar essa palavra, para proferir essa palavra para vocês. Assim, foi muito difícil de escolher, na verdade, e eu tô aqui para falar e dizer dela, né? Que é deserto, lugar de intimidade, e eu vou começar falando sobre os judeus, que eles estavam no tempo de Moisés, quando eles estavam esperando o libertador, né? Que foi Moisés, que através de Moisés, Deus usou Moisés, e com isso ele conseguiu libertar o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava escravizado no deserto, esperou mais de não sei quantos anos para poder sair de lá. E o que aconteceu? O povo, ele começou a se desviar do caminho de Deus, começou a entrar, sabe, naquela rotina, aquela rotina matinal que os egípcios tinham. E aquilo Deus começou a perceber. E tanto que Deus vai e envia Moisés. E Moisés, ele começa a pregar para essas pessoas. E o povo, ele passa no deserto. Por que ele deveria passar nesse deserto até chegar a Canaã? Porque o povo, para poder chegar até Canaã, ele demorou mais de não sei quanto tempo para poder alcançar Canaã, que foi a terra prometida, né? Que a gente entende hoje como vitória em nossas vidas. A gente também tem que entender que o deserto é um período, um tempo que Deus quer falar conosco, um tempo que Deus permite para ele se chegar até nós. E muitas vezes a gente não entende esse tempo. Aconteceu a mesma coisa com Jó. Lá em Jó, capítulo 1, Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Jó, ele era um homem íntegro, um homem certo na palavra de Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 6, acontece isso. Chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor Jesus disse: você notou meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme, procura não fazer nada que me seja errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixes que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoes tudo que Jó faz. E no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Bem, como a gente sabe, né, continuou a história de Jó, com a permissão de Deus, Satanás, ele pôde entrar na vida de Jó, começar a acabar com tudo que ele tinha, né, com o rebanho, com a família dele, com os filhos que eram tão amados, com os filhos dele. Não necessariamente os filhos deles pecavam, os filhos dele pecavam, os filhos que ele tinha pecavam. Satanás, ele tocou, e Jó sentiu na pele. Jó se perguntou por que Deus estava fazendo isso com ele. Ele não estava entendendo. Muitas vezes a gente não entende o que Deus tem para nossa vida, o que Deus tem pra gente, o caminho que Ele quer pra gente. E a gente tem que entender que os planos de Deus são perfeitos. Jó, ele começou a sofrer, né? Ele começou a questionar a Deus, assim como Abacuque também passou por um momento e começou a questionar a Deus. Jó, ele começa a questionar a Deus, os amigos dele começam a apontar que ele tinha que pedir perdão, sendo que ele não tinha feito nada. E no final de tudo, Deus vai lá, responde Jó no meio da tempestade e tem uma experiência com ele como ele nunca teve antes. E Jó, ele responde exatamente isso. A última resposta de Jó a Deus. Então, resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço para ti que nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria. Visto que sou tão ignorante, é que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que tu não podia entender, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Antes eu conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha que tremendo! Jó, ele não conhecia Deus, ele fazia, claro, ele era um homem íntegro na palavra porque ele sabia. Era uma coisa, um senso comum na vida dele. Ele já sabia que ele deveria fazer isso para Deus e continuar fazendo essa tradição, né?
mas ele não sabia o quão profundo era a intimidade. Por isso que eu digo, o deserto é lugar de intimidade. Muitas vezes a gente não compreende porque a gente está passando por esse momento de coronavírus. Por que a gente passa por momentos de perda? Por que a gente passa por momentos de choro? Por que a gente passa por momentos de lamento? E a gente tem que entender que Deus tem um propósito nisso tudo, que Ele tem um caminhar para você, que Ele tem um propósito na sua vida e que através desse propósito você pode conquistar pessoas que já passaram pela mesma coisa. No deserto a gente compreende o que Deus tem para nossa vida, compreende que a gente precisa ser dependente de Deus, assim como Jesus passou pelo deserto, assim como Ele entendeu os planos de Deus para a vida dele, que você possa entender que, assim como já falou, antes que eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os próprios olhos, a gente possa absorver essa palavra para nós mesmos e trazer para nossa vida, entender que confiar em Deus é a melhor coisa, confiar e descansar em Deus, assim como Abacuque. Abacuque, ele era um homem que estava em Judá, ele morava em Judá no tempo onde as pessoas elas estavam em crise espiritual, onde as pessoas estavam afastadas de Deus, e ele chegou a questionar a mesma pergunta de Jó, e entendeu que tudo tem um propósito na vida dele, que vocês hoje possam ser abençoados por essa palavra, e que Deus possa entrar na vida de vocês. Até mais.